Olá, meu nome é Delba Baraldi, eu sou fotógrafa e estou aqui porque eu fui contemplada no ano de 2021 no PROAC 39, com apoio da Secretaria de Estado da Cultura, um edital dedicado a videoaulas. E a minha ideia, proposta, foi falar sobre o olhar na fotografia. Vou falar um pouquinho da minha experiência. Eu comecei como fotógrafa há muitos anos atrás, acho que em torno de 30 anos atrás, ainda na época da máquina analógica, que é essa máquina aqui, a máquina de filme. Eu trabalhava num emprego fixo das 8 da manhã às 18 e nos finais de semana eu fazia curso de fotografia, onde eu aprendi a fotografar, aprendi a revelar e aprendi alguns macetes, não todos, mas os macetes mais importantes da fotografia. E o principal foi o olhar fotográfico. Foi nesse que eu me especializei. Mas como todo fotógrafo, começa fazendo casamento, batizado, aniversário. Só que na época eram filmes de 12, 24 e 36 poses. Então a gente precisava ter muita certeza do que a gente queria fotografar. Por quê? Primeiro, não tinha o quadradinho para a gente olhar se a foto ficou boa ou não. E em segundo lugar, porque o filme custava muito caro. Então, cada filme com 12 poses custava um valor que, se você precisasse de 2, 3, 4 rolos de filme, você ia gastar bastante. Então, por isso, a gente precisava ter muito cuidado com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente queria mostrar. E assim foi passando o tempo. Eu fui pegando gosto, fui pegando cada vez mais os macetes, até que um dia eu fiquei sabendo que ia ter o show do Mário Lago, o saudoso Mário Lago, no Sesc Santos. Comprei um filme preto e branco e lá fui eu com a minha máquina fotográfica porque eu queria registrar aquele momento. Fotografei e uma pessoa do Sesc me chamou para perguntar o que eu estava fazendo. Eu até achei aquilo, achei que ele estava invadindo, né, que não podia fotografar. Ele falou, não, é que eu quero ver as suas fotos. No dia seguinte eu fui, já tinha revelado, levei as fotografias, ele perguntou se eu podia deixar as fotos lá, e aí eu peguei, deixei as fotografias. Passando um tempinho, ele me liga e fala assim, Delba, você pode vir aqui? Eu fui no Sesc e aí ele disse, olha, nós gostamos muito das suas fotos e a gente gostaria de contratar você como freelance para fotografar um evento que vai acontecer aqui nesse final de semana. E ali começou a minha carreira como fotógrafa do Sesc durante muitos anos, e foi lá que eu aprendi muito. O Sesc Santos foi a minha grande escola de fotografia. Lá eu fotografava esporte, fotografava shows, fotografava teatro, fotografava dança, fotografava palestras, fotografava cotidiano, fotografava atividades de rua, no sol, na chuva, na praia. E assim eu fui me especializando e fui trabalhando cada vez mais o meu olhar fotográfico. Mas de todas as atividades que eu fotografava no Sesc, tinha uma que enchia meu coração, que era a fotografia cênica. Eu amava entrar naquele teatro e fotografar os espetáculos teatrais. Era engraçado porque
Eles diziam assim, Delba, você tem que falar com o diretor porque você precisa assistir um ensaio. E eu nunca gostei de assistir ensaio. Eu gostava de chegar, eu sempre falava que eu ligava o meu cordão umbilical até o palco e ali eu entrava em sintonia direto com o espetáculo de teatro. Eu ia toda de preto, com luva, burca, porque o fotógrafo é o que menos tem que aparecer. O que tem que aparecer na realidade é o seu trabalho. Então eu chegava com filmes de 24 poses para fotografar um espetáculo inteiro. Por quê? Porque eu não tinha condições até financeiras para ficar comprando tantos filmes. Então era um, era dois filmes. E dali, depois do espetáculo, no dia seguinte eu fazia o copião, que eu vou mostrar para vocês o que é um copião. Levava esse copião para o Sesc e nesse copião eles escolhiam as fotos que eles iriam comprar. E o legal é que eles diziam, Delba, é impressionante como com um ou dois copiões você consegue contar a história de um espetáculo inteiro. Eles diziam, menina, você vai longe. O que é fotografia? O que significa essa palavra? Fotografia é uma palavra grega. Foto significa luz, grafia significa escrever. Então, fotografia nada mais é do que escrever com a luz. Uma coisa que eu lembro em dizer para vocês, assim, num dos cursos que eu fazia de fotografia, meu professor disse, tem uma frase que o Henri Cartier, que é um fotógrafo francês, já falecido, mas ele era da época de 1800 e alguma coisa, ele dizia o seguinte, você só fotografa aquilo que você vê. E aquilo que você vê depende de quem você é. Então, o que é o olhar fotográfico se não é a gente enxergar e expressar de forma, através de uma fotografia, aquilo que a gente sente. Por exemplo, as pessoas escrevem uma carta e a carta toca a pessoa. O fotógrafo, às vezes, ele consegue, numa única fotografia, expressar exatamente o que ele quer dizer. Então, assim, para algumas pessoas, a fotografia de uma chuva batendo na janela é uma grande poesia. Para outras pessoas, aquilo não significa nada. Então, é o olhar de quem está vendo a fotografia. E também o olhar do fotógrafo que coloca o sentimento dele naquilo que ele quer transmitir. Então, o olhar fotográfico, ele é muito importante para que a gente consiga expressar numa única imagem aquilo que a gente está sentindo. Sobre as minhas paixões nas artes cênicas, eu vou mostrar para vocês algumas imagens que eu tenho ainda da época da fotografia analógica, que eu tenho guardada comigo. Então, por exemplo, essa foto que vocês estão vendo no espetáculo de teatro, eu estou trabalhando não só a luz, mas esse meu olhar, porque eu vi essa luz que tem de fundo e eu queria que ela refletisse exatamente na sombra do que estava acontecendo do outro lado da fotografia. Então, como eu não trabalho no teatro, a gente geralmente vai fotografar um espetáculo de artes cênicas, a gente não usa flash, né? A gente usa, a gente trabalha com ISO, né? O ISO mais alto, o ISO mais baixo, para que tenha uma boa fotografia. Então, essa fotografia é uma foto que eu procurei não tirar aquela luz de fundo
mas passar a mensagem. Aqui fotografia em preto e branco, que eu sempre gostei muito de trabalhar com fotografia preto e branco. Outra foto que remete a uma grande amizade. E assim vai indo. Essa foto aqui, cada fotógrafo tem um jeito de fotografar. Eu sempre gostei de fazer algumas coisas inclinadas, inclinar a máquina, para que a gente pudesse mostrar de uma outra forma, de um outro ângulo, uma fotografia cênica, né? Aqui é a mesma coisa. Nessa fotografia, eu lembro que eu estava em uma escada. Aqui no fundo tem uma escada, eu estava numa escada do lado de cá, no alto, porque não tinha de onde eu fotografar, e eu subi até na parte de cima da escada para poder ter essa imagem trabalhada na luz âmbar. Aqui é um outro ângulo, né? Que na verdade nem sempre você vai fotografar de frente, com o ator no meio, com o ator ou de lado. Você tem sempre que tentar procurar o melhor ângulo para que você tenha uma grande imagem. Então aqui, na minha opinião, ele está de braços abertos agradecendo ao público, e a minha ideia é que as pessoas sentissem que esse público está na frente dele. Mais uma vez, a foto inclinada. Aqui um espetáculo infantil, onde eu quis mostrar a reação das crianças. Aqui o momento que eu aguardei para que esse pano azul subisse. Eu não sabia que ele ia subir, mas eu achava que ele subiria. Então eu fiquei aguardando para que isso acontecesse. Aqui eu coloquei a árvore como se fosse uma moldura, né? E ele num canto, que depois eu vou falar o que significam os pontos ouros, né? Que são as regras dos terços. Aqui a gente está trabalhando expressão facial, né? Que eu fui pegar a expressão dos atores. A mesma coisa aqui. Nessa foto eu fui mostrar um detalhe da fotografia. A fotografia, vocês podem perceber que ela está um pouco desfocada, mas a ideia era essa mesmo, era ter uma fotografia em movimento. Aqui expressão, né? O trabalho da expressão, o momento exato daquilo que eu queria fotografar. Nessa fotografia eu quis mostrar a expressão das crianças, né? Quando visse esse dromedário sair de dentro da caixa preta, do espetáculo chamado O Circo. Eu sempre digo que a boa fotografia é aquela quando você liga a sua tomadinha no palco e tenta clicar exatamente no momento que a coisa vai acontecer e que você vai conseguir passar a mensagem. Então, esse é um pouquinho só do que eu tenho de fotografia cênica, e falando um pouquinho dessa minha experiência, que foi sempre a minha grande paixão, fotografar teatro. Mas como que eu posso aperfeiçoar o meu olhar fotográfico? Eu fotografei alguns carros numa exposição fotográfica, numa exposição de carros antigos, e é isso que eu vou mostrar para vocês. Bom, primeira coisa, a gente tem que brincar com luz e sombra, né? Com jogo de luz e sombra. A iluminação ela é extremamente importante para qualquer fotografia, mas os detalhes também. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a segunda coisa, é trabalhar com a análise da composição. Como é que eu quero que as pessoas enxerguem essa fotografia? Então, você tem que usar os contrastes, brincar com as cores, buscar padrões e formas que se repetem, inventar novos ângulos. Por exemplo,
Você pega um único objeto, e, por exemplo, um carro, e você vai fotografando detalhes do carro, como eu fiz aqui em vários modelos, olha só. Tá vendo? Fotografa o certificado, fotografa motor, fotografa aquilo que você realmente quer passar. Nessa fotografia é legal porque eu quis fotografar exatamente esse rapaz que está tendo reflexo no vidro, olhando para o carro. E aí você vai pegando detalhes do carro, detalhes daquilo que você quer fotografar. Lembrando que a gente só fotografa aquilo que a gente vê, e aquilo que a gente vê depende de quem a gente é. Uma outra coisa muito legal é a gente usar a imaginação, né? Na fotografia a gente consegue enxergar coisas que a maioria das pessoas não consegue ver. Então, por exemplo, um dia eu estava passeando na Cantareira e eu falei, olha, um dinossauro enorme, e era um galho de árvore que aparentava para mim um grande dinossauro de pescoço comprido, a boca aberta, e uma outra imagem que para mim parece uma bruxa em cima de uma vassoura mágica. Então você pode brincar, sabe? Às vezes você mira numa árvore e você enxerga olhos, você enxerga outras coisas que nunca ninguém conseguiu ver. Então aguçar o olhar fotográfico é isso, é a gente tentar ver coisas que existem por aí e que são registradas por você. Quais são os passos necessários para a gente compor uma boa fotografia? Então agora eu vou mostrar para vocês algumas fotografias de ângulos de perspectiva. Para desenvolver ou exercitar o seu olhar fotográfico, tire alguns segundos antes de fotografar. Respira, olha para os lados, esteja presente no momento e somente depois continue. Você vai ver que no mesmo lugar existem belezas escondidas que podem ser exploradas fotograficamente. Num curso que eu dei de fotografia, já na época da fotografia digital, eu falei para os meus alunos assim, vocês têm 12 imagens para tirar do passeio inteiro que a gente vai fazer. E as pessoas não acreditavam. Imagina, a gente tem digital, a gente pode tirar um monte, depois escolhe. Não, você vai escolher antes de clicar, na sua visão, naquilo que você está vendo. Então você vai exercitar isso daí. Antes de você descer o dedinho, você vai ter exata certeza daquilo que você quer fotografar. Então, na época, tinha pessoas que estavam fotografando com filme, máquina de filme, outras com digital, celular ainda não, mas a máquina digital, celular acho que 1 ou 2, e eu fiz com que eles trabalhassem dessa forma. Eram 12 imagens, e aí eu falei assim, mais do que a máquina fotográfica,
A gente vai discutir aqui o olhar fotográfico. É aquilo que você vê, que é aquilo que você quer demonstrar, que é aquilo que você quer mostrar. E eles não acreditavam que aquilo depois se tornaria uma exposição fotográfica maravilhosa que a gente fez num evento para mostrar para a família de todos eles. Então, mais do que um equipamento, é um bom olhar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a regra dos terços, que são os pontos ouros para tornar uma fotografia bastante chamativa. Você pode observar aqui nessa fotografia da máquina fotográfica que tem 9 quadradinhos. É uma teoria utilizada na hora de compor a imagem. Se caracteriza em dividir uma imagem em 2 linhas, como vocês podem ver aqui, ó, horizontais, e 2 verticais, em que os 4 pontos de inserção dessas 4 linhas são os pontos onde os nossos olhos têm maior atenção, que são esses daqui, ó, esses pontos aqui. Usando essa regra dos terços, ou os pontos de ouro, você define como a fotografia será entendida por quem está vendo. O quadro ele é dividido em 9 quadrinhos pequenininhos, retangulares, criando 4 pontos de atenção que têm um valor diferenciado na escala de atenção. Compondo o quadro e usando esse critério, vai criar no espectador uma centralização de atenção em determinados pontos. O de maior valor é o inferior direito e o quadrante mais forte é sempre o direito. Partindo desse ponto, é possível criar diagonais que levem a atenção do espectador a locais específicos dentro do quadro. A percepção humana atribui alguns significados quando a imagem é composta de maneira intencional pelo fotógrafo. Nessa fotografia, por exemplo, a sensação que a gente tem é que o carro está entrando na fotografia. Já essa imagem dá a sensação de que o carro está saindo da fotografia. Aqui os atores eles estão entrando na fotografia, como se eles tivessem um caminho inteiro pela frente. Mas independente das regras, dos terços, a gente precisa sentir a fotografia, né? Então, quando eu coloco uma pessoa entrando na foto, significa que ela está caminhando para o horizonte. Quando eu coloco uma pessoa no canto da foto, saindo da fotografia, a sensação que a gente tem é que está caindo para fora da fotografia. Quando a gente coloca muito céu, dá uma sensação gostosa de amplitude. Quando a gente pega o mar, por exemplo, de uma fotografia do mar, onde a gente tem um monte de água e só uma faixinha de céu, a sensação quando a gente olha é que a gente está se afogando. Então, tudo é como a gente quer passar aquele momento que a gente está registrando em fotografia. Agora eu vou falar sobre um desafio que eu recebi na época que eu fotografava no SESC. Eu fui chamada para fotografar haikai. E aqui está. É uma forma de poesia japonesa surgida no século XVI e ainda hoje em voga, compostas de 3 versos
com 5, 7 ou 5 sílabas, que geralmente tem como tema a natureza ou as estações do ano. E lá eu recebi 18 poesias japonesas. E o meu desafio era encontrar imagens, fotografar imagens que remetessem àquela poesia. E esse era o meu desafio. E agora eu vou mostrar para vocês o que foi que eu fiz. É muito legal também exercitar o olhar em fotos flagrantes, como essas que eu vou colocar aqui para vocês, aonde a pessoa não faz a mínima ideia que está sendo fotografado. E o legal disso tudo, gente, é entender que quem tem que aparecer é a fotografia e não o fotógrafo. E agora eu vou contar uma passagem que aconteceu comigo. Abriram as inscrições das oficinas e se inscreveram jovens e adultos. E dentre esses adultos, nós tínhamos uma senhora de 70 e poucos anos. E ela se inscreveu e queria fazer o curso de fotografia. Muito bem. E a gente, quando foi fazer uma saída fotográfica, ela não tinha máquina fotográfica, os outros alunos que tinham condições melhores deram para ela um equipamento fotográfico. E uma pessoa na rua disse, mas por que é que uma velha está fazendo um curso de fotografia? Ela não ouviu, mas a gente ouviu. Só que quando terminou o curso de fotografia, a gente quis fazer uma exposição fotográfica e eu quis entregar para esse pessoal o certificado de conclusão que era entregue pela Pagu. E quando chegou a vez dela receber, eu peguei o diploma, entreguei na mão dela, ela olhou para mim e disse assim, esse é o primeiro diploma que eu ganho na minha vida. Uma senhorinha de 75 anos que vendia maçã do amor no Guarujá para poder fazer a minha oficina de fotografia lá em Santos, na Pagu. E aí eu achei um poema que remete a exatamente isso. Nunca é tarde para a gente fazer aquilo que a gente quer. E aí eu escolhi esse poema para estar falando para vocês, para você que às vezes tem vontade de fazer um curso ou de fazer qualquer coisa e acha que já passou do tempo. Chama-se O Escultor. O tempo é um escultor de barba branca e cabelos grisalhos a esculpir no homem sua própria face. Esse senhor de idade pega o homem jovem e vai dando uma forma, uma ruga aqui, uma cicatriz ali, e está pronto o homem. Alguém menos avisado poderá chamar de velho o que para o tempo é arte. E vamos fotografar com o olhar. Tchau.